Olá, boa noite. Quanto tempo que eu não entro assim ao vivo? Muito tempo. Boa noite. Olá, boa noite. Ei, quanto tempo que eu não entro assim ao vivo? Que delícia. Que friozinho no coração. Ou melhor, no estômago. O coração tá quentinho. Enquanto eu aguardo a Xana, quero contar uma coisa sobre esse friozinho no coração, esse nervosinho que dá antes de fazer alguma coisa. Às vezes parece que é ruim, né? A gente ficar um pouco nervoso. Oi, Xana. Já vou te chamar. Às vezes parece ser ruim a gente ficar um pouquinho nervoso, mas outro dia eu ouvi que quando a gente fica assim um pouco nervoso antes de fazer alguma coisa, é porque essa coisa é bastante importante. Então é legal sentir esse pouquinho de nervosismo, porque não é algo ordinário. Acaba que é algo extraordinário, entende? Muito legal. Vou te chamar, Xana. Chega aí. Enquanto a Xana entra, deixa eu falar que essa live hoje é a sexta live do Caminho do Amor, o caminho de lives que nós estamos fazendo, sobre o livro da Xana Arvorecer, o primeiro livro dela. Ai, que lindo! Revelação. Ah, deixa eu ajeitar aqui. Tá cortando meu cabeção. Também vou ajeitar o meu. Primeiro livro de muitos, né, Elga? Primeiro livro da Xana. Sim, seja. Se a fonte Que assim seja. quiser. Sim, sim, sim. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Gratidão por esse espaço e convite de estar na sua casa, É um prazer. Casa dos Aromas. É verdade. Tô aqui hoje com camomila. Ai, delícia. Bem docinha. Te abraça. A mãe. Uhum. Bem de mãe. É verdade. No Dia dos Pais, a mãe se faz presente. Em todo homem tem o cromossomo X, né? E no dia dos Todo, pais, em todo o quê? todo homem tem uma mãe e vem de uma mãe. Sim, sim, sim. Hoje eu li algo bem importante, né, sobre o Dia dos Pais, que falava justamente disso, porque a mãe gera, o filho faz parte da mãe, a mãe conhece seu filho nas suas entranhas, né? E o pai cuida depois que nasce, né? E da onde vem essa habilidade de cuidar? E aí falava justamente que o homem conhece isso porque tem a sua, dentro do seu ser físico, biológico, o DNA ali, o cromossomo X, que é o cromossomo da mãe, dessa ancestralidade maternal. Então tá nele também. Só a forma que é diferente, né? Sim, ele é gestado nas entranhas da mãe. É verdade. Conhece profundamente também o feminino. É onde a gente vai falar onde está esse feminino, onde ele encontra, né, com esse homem, né? Porque a mulher também, gestada pela sua mãe, e carrega o ventre, que é a própria mulher, e aí por isso a profundidade do corpo da mulher, né? É como se ela
ao mesmo tempo que ela veio das entranhas de uma mulher, ela tem as entranhas dentro dela de mulher, e aí vai falar dessa possibilidade que o feminino traz de aprofundar as raízes nas sensações, emoções, intuições, porque ela está sendo gestada dentro de uma raiz e formando uma raiz dentro dela, já no ventre. E a gente vê as camadas. E o homem pode conhecer profundamente uma mulher e através desse ser gestado nas entranhas, e ao convívio com uma mulher ele acessa essas entranhas mais profundas do feminino, né, da ancestralidade. Bonito isso, né? Bonito. E isso me traz uma vontade, um desejo de partilhar no Dia dos Pais, né, nesse livro que fala de amor, onde ele tem um simbolismo na sua estrutura da união do feminino e masculino, onde a palavra representa o masculino, né, que traz a consciência do símbolo, a direção e o significado, e o poema e as árvores da poética do feminino, do que é subjetivo, do que é invisível, do que é sentido, para além dos significados. E aí eu senti se isso acolheu o seu coração, porque eu estou na tua casa e você vai trazer algo do livro, mas talvez de eu compartilhar isso e depois abrir o livro para a gente ver ele como oráculo que vem a partir dessa percepção, dessa partilha dos pais. Eu senti de falar da sabedoria do meu pai, porque no Dia das Mães eu fiz uma homenagem às mulheres da minha vida, né? E aí hoje senti de fazer essa homenagem ao homem que é o pai, né? Que é o grande homem Perfeito. da mulher filha. E fiquei a refletir, né, esses últimos dias sobre as sabedorias que eu integrei do campo do meu pai, assim como da minha mãe, que eu comentei no Dia das Mães, e aí gostaria de partilhar, juntar essa homenagem a ele junto com esse neto deles, que eles estão vibrando, aguardando o livro, esse neto que vai ao mundo, onde honra a sabedoria dos dois, né, que emerge de mim com um formato Xana, mas que tem uma base ali, né? Então, meu pai é um desenhista autodidata, se torna um arquiteto autodidata, também uma superdotação para as artes, e aí ele leva essas artes para a engenharia, né? E político, com o dom da palavra, e que se despede da política quando ela não se faz íntegra, como o coração dele é íntegro, né? E tem um olhar abrangente para o coletivo. Ele sempre olhou para o coletivo, né? Fala muito dessa energia do masculino. E esportista também, por muito tempo. Falávamos hoje sobre isso, né? Que ele ganhou medalhas. E também um amante das filosofias e da palavra, da conversa e da história. Ele busca ensinar e trazer ensinamentos pela sua experiência através das histórias antigas, das histórias da vida dele, né? E aí eu vejo muito um fazer através da minha palavra também. E vem aí muito dessa forma que eu aprendi já no seio aí da família, né, de se comunicar. E eles juntos fizeram uma combinação, né, de servir e trabalho muito bonito, porque aí esse lugar do meu pai, né, de ir para fora do coletivo, das filosofias, da política, que a minha mãe participou também bastante, mas ele é uma paixão dele que ela acompanhava, né? E ele foi fazendo esse servir dele, né? E tem uma rede assim de pessoas e de homens, né, que ele sempre teve em volta. E nesse movimento ele teve uma empresa. Estiveram juntos, mas no que cabe ao meu pai, assim, de estar trazendo esses homens, né, dessa empresa de engenharia. E eu fui me recordar que eles tinham em torno de 400 ou 500 funcionários. Esses dias eu me recordei disso.
A minha mãe sempre apoiando as mulheres, né, em fazeres, que eu relato no vídeo. E ele chega através dessa empresa do pai, onde minha mãe gerenciava administrativamente, e ele nesse fazer e administrando esses funcionários, que eram 400, 500 homens. E para minha surpresa, eu me recordei, né, que o meu primeiro trabalho foi com as esposas desses homens, né, as famílias. E olha só que interessante a estrutura, né, já formada antes, dessas bases do que eu venho fazer hoje, né, que trabalha com a família, com a palavra, com a arte, com a terapia, e que de um fruto que eles plantaram e também colheram, ainda eu me nutro desse fruto desde o início, para seguir a minha caminhada, mas respeitando a forma que a minha alma queria manifestar isso no mundo, o meu jeitinho, mas trazendo já na minha estrutura psíquica de DNA muitos formatos já feitos, que o sistema já tinha feito, facilitou, né, essa minha caminhada para que hoje eu possa fazer as duas coisas, né? Administrar, gerenciar, produzir, integrar equipe, né? É o que tem acontecido no laboratório da alma, para que cada um possa florescer também seus dons e também crescer no coletivo. E o mais interessante é que tanto meu pai como a minha mãe sempre foram muito libertários, assim. Então, as pessoas que passaram por eles, elas passaram. Eles nunca tiveram essa característica de querer que esse funcionário ficasse a vida inteira. Eles percebiam aquele dom e incentivavam, estudar, apoiavam, seguir adiante, né? Então, e é uma característica muito que eu tenho, que hoje ainda conversávamos, né? Hoje, ontem conversávamos sobre isso. Eu digo, todo mundo pode ficar se quiser, mas se quiser ir, pode ir também. A gente trabalha para que todos sejam livres, né? Porque compreendemos que todos livres e felizes na sua essência vão estar trazendo o melhor para o mundo. E acho que essa é a grande contribuição que a gente, enquanto ser humano, pode dar. Auxiliar o outro a ser independente, né? Mas também interdependente, né? Onde contribui para o coletivo. E isso é muito bonito, né? Eu consegui ver hoje com tanta clareza onde essas bases me apoiam nesse fazer de hoje, que ajudam a manifestar o meu próprio sonho. E que, no fundo, é um sonho muito incomum com um deles, que é gerar liberdade, sustento, integridade, contribuição, né? Então, assim, é muito genuíno, assim, esse fio que une essa família que me acolheu, né? Enquanto alma, como filha, e que comunga de um ponto no amor em comum e fala desse desejo de evolução humana pelo amor, né? Pela integridade. Então, essa é a homenagem que eu faço ao meu pai, que também é aí um grande gestor, né? E teve seus desafios, assim como a minha mãe, foram superando um a um, né? Estão super bem, estão começando a desfrutar de tudo que plantaram, né? Finalmente. Sempre desfrutaram, sempre se permitiram o descanso, as férias. Isso era sagrado sempre para eles. E o mais bonito da relação deles, aí vindo já para esse olhar do livro que vai falar das relações, é que desde que eu me lembro, assim, eles sempre respeitaram a sua individualidade, né? Uma coisa muito simples. Minha mãe ama ficar na praia 40 dias. O meu pai gosta de Aham. ficar uma semana e voltar para as montanhas. E aí ele volta, que meu pai gosta, né? Ele tem muito movimento. E a minha mãe Uhum. gosta de ir lá na praia e ficar uns 40 dias na praia. Agora ela fica mais que isso. Uhum. Mas é época de férias, assim, quando éramos crianças. E ambos desfrutavam à sua maneira, Ele entende? ia, Então, assim, ficava um pouquinho com ela, depois voltava e deixava ela lá desfrutando do jeito que ela queria e ele desfrutava do jeito que ele queria. exatamente, né? Preservando essa chama do casal acesa nas suas individualidades. Perfeito. Então, quando eles se encontravam, tinham muitas coisas para conversar. Muitas coisas aconteceram lá, muitas coisas aconteceram aqui. Muitas coisas para Uhum. amadurecer, outras para desfrutar. E é muito esse lugar, né, que eu entendo como ação saudável. E eles são casados há muitos anos, né? E
E é muito bonito, assim, essa liberdade que eu vejo deles transitando, né, entre a sua individualidade e essa relação de casal, família, assim, né? E, claro, foram amadurecendo muitas coisas no processo deles, imagino, né? Que a gente Sim. aqui, filha, muitas coisas a gente sabe que o lugar de filha, e que é o movimento, fica na observação e aprendizado enquanto filha, e que eu não sei como é exatamente, porque é íntimo deles. Mas quando a gente olha o fio todo, né? A gente, principalmente eu que estudo relações, eu gosto muito disso, você vê esse caminho dessa evolução dessa relação que vai encontrando uma paz em si mesma, né? E tem uma forma de um amor muito livre funcionando e respeitoso, assim, né? Então, isso é muito bonito. Eu É só tenho a mesmo. agradecer. Dia dos Pais, pai, quando você vê essa live, e te amo profundamente. Ai, que lindo. Deixa eu também fazer uma observação ou contar uma história do meu pai. Uhum. Eu, eu venho sentindo isso desde ontem e, e, e com base no que eu vou contar, eu depois vou fazer uma pergunta que aí sim eu acredito que tem muito a ver com o livro. E é uma pergunta do meu coração e eu confio que com certeza tu vai conseguir me dar a resposta que seja, né? No momento. No ano passado, num dos momentos bem desafiadores da minha vida, eu liguei pro meu pai e contei pra ele, pai, tô passando por um momento difícil, né? E Respi. fala pra ele como eu sou, pra eles como eu sou. A Thaís, quando passa uma emoção por ela, a forma que ela regula aquela emoção, por conta de um aprendizado que está se dando, vem as lágrimas. E isso é bem natural. E É. acaba aprendendo a regular mais rápido, não porque as lágrimas são ruins, mas porque às vezes não precisamos chorar em todo momento, né? Às vezes quando vem as Uhum. lágrimas, ainda algo dói um pouquinho, né? Sim. Então, as pessoas são pelas lágrimas, outras são pelo movimento. Eu. Mas enfim. E aí, nesse momento difícil, o meu pai começou a me contar histórias de quando ele passou por momentos difíceis. Uhum. Quando eu nasci, por exemplo, ele teve um momento difícil em relação ao trabalho, emprego, e eu me lembro que ele me falou assim: filha, eu tive que olhar para o lado nesse momento. Eu tive que ver as possibilidades que eu tinha que eu não estava enxergando. Então, nesse dia ele me falou assim: olha para o lado, analisa essas possibilidades que você tem, porque eu tenho certeza que você vai sair dessa situação que você está. Tenho absoluta certeza. E aí eu me lembro que ele ainda adicionou um comentário que era assim: eu não sei se como pai, se eu tivesse hoje, porque era uma questão financeira, se eu tivesse hoje condições financeiras de te ajudar, eu não sei se eu conseguiria te dizer não, mas eu agradeço por não ter, porque aí eu consigo só te dizer as minhas palavras, contar a minha história e te dar essa força para você encontrar a solução. Porque se eu tivesse o dinheiro para te ajudar, digamos assim, eu acho que eu estaria adiando a solução do problema. Como Uau! se eu. Isso. É. é e. Enfim, aí ele me contou essa história de quando minha mãe estava grávida de mim. E, enfim, de fato eles conseguiram resolver. Me contou outras histórias de outros momentos da vida dele, também desafiadores em relação a isso. E eu reconheço que isso me traz referências sobre encontrar essas soluções, né? E nas nossas conversas, né, nossas sessões, você também traz isso. Então eu aprendo por essas referências. Para mim é uma forma bem eficaz
de, de aprender. E aí o ponto que eu gostaria de te perguntar agora, com base nessa história, e nesse jeito do meu pai, né, de orientar, de contar histórias e dar disfarçadas de conselhos, sabe? De uma forma muito humilde, do tipo, não é assim, faça isso. Ele conta uma história para você conseguir entender o que tem ali dentro daquela história. Então, com base nessa história, agora adulta que sou, eu queria saber como reconhecer dentro de mim o meu pai falando, o meu pai interior falando, não o meu pai físico, né? Meu pai dessa vida, digamos assim. E quando não tem essa referência, porque tem pessoas que não tiveram essa referência de pai na vida, por situações que aconteceram, também como encontrar essa referência dentro de si. E aí eu acho que tem a ver com relações, né? Relação, e essa relação que eu acho que é uma das minhas buscas de... Acho que busca de um... Não sei se estou generalizando aqui, mas a busca de um adulto, da evolução, né? De encontrar o seu pai e sua mãe interno, de ser pai e mãe de si mesmo. Saber em que momento a mãe, em que momento acolher, em que momento orientar, né? Para que a gente vá para a vida mesmo, né? Então essa é a minha pergunta. Como encontrar dentro da gente esse pai? Antes disso, deixa eu ver aqui o pessoal fez alguns comentários. Oi, Elga, que bom que você está gostando. A Vanessa, que bom, Vanessa, que as palavras estão te inspirando. A Silvinha chegou também, bem-vinda. Né? A Aline, gratidão. Então, as referências internas, vamos fazer assim, primeiro vamos abrir o livro, quem sabe ele já traga a resposta. Ou pelo menos Ótimo. assim, o caminho da resposta. Eu tenho um trecho já. E num olhar, num primeiro olhar, não me parece que ele seria a resposta, mas agora já me parece. À segunda vista. A segunda vista me parece. O subtítulo desse trecho chama A Busca de Si Mesmo no Outro. Tá? E eu vou ler o trecho aqui rapidinho. Rapidinho não, né? Vou ler o trecho, mas é um trecho curto. E o trecho fala assim: quando estamos imersos nesses processos de identificação com as nossas dores, a dificuldade em percebermos as projeções que fazemos no outro aumenta. E com esse aumento, resistimos em admitir que ao olhar para o outro, estamos olhando para nós mesmos. Ah, já encontrei a resposta. Não porque o outro é igual a nós, mas porque enxergamos apenas aquilo que somos no outro, tanto as qualidades quanto os defeitos. Afinal, a percepção é só de si mesmo. Ao fazer a leitura do outro, dentro das experiências próprias e sem consciência de que o outro pode ser um espelho, entramos na ilusão de que o outro nos causa dor, quando a dor está em nós mesmos. Qual que é a resposta? Na sua percepção? A resposta é que a vida, a teia da vida, a fonte, ela nos coloca pessoas para nos mostrar aquilo que a gente é capaz de ver naquele momento. Porque conforme a gente avança na vida, a gente vai tendo outras relações, outras relações. E se a gente prestar atenção, ou seja, estar presente nas nossas dificuldades do momento, nos nossos desafios do momento, geralmente eles são em relações. Seja em relações do trabalho, seja em relações à família. Então, se a gente olhar para essas relações, a gente vai ter, a gente olhar para essas relações como uma forma de espelho, ou seja, estou me vendo lá, tanto nas qualidades quanto nos defeitos, digamos assim, essa voz do pai dizendo, olha ali, se olha através desse espelho, né, sem essa projeção, e aquilo que incomoda tanto no outro está na gente, né, de alguma forma. Então, trabalha em si mesmo
para resolver esse problema, e aí sim, depois você vai para o próximo passo. Exatamente. Essa é uma das formas quando a gente está falando de se tornar pai em si mesmo, né? Que transita entre o acolher e chamar para o compromisso, né? Por adultecer. E também há uma outra forma, que é o que a gente chama de transgressão. Transgressão não é no sentido de transgredir algo que machuque o outro, é no sentido de transgredir crenças do sistema, né? Então, eu vou adultecer quando eu pago o preço de experimentar algo diferente do que o meu sistema acredita ser seguro ou verdadeiro. Tá? Então, e eu pago o preço porque, como isso não tem uma referência vivida no meu sistema, pelo menos do que eu me lembre, né? Depois a gente vai descobrindo que tudo é uma coisa só, mas esse primeiro momento, eu vou pagar um preço porque tem um resultado inesperado. Entendeu? E aí, esse resultado inesperado, eu não sei se ele vai dar certo ou errado. Isso tem um preço. Se ele der certo, deu certo. Se ele deu errado, fica o aprendizado. Né? E aí, nesse momento de transgredir, é onde às vezes os pais ficam muito preocupados. E aí é o desafio, porque eles vão tentar conduzir, a não ser que eles sejam pais que já estejam com uma consciência sobre isso, ou sejam assim, tipo os meus bem libertários, que ficam só observando, né? E aí é o desafio de transgredir e fazer diferente para ver o próprio resultado. Aí você começa a construir o pai e a mãe de si mesmo, porque quando a criança interna grita de medo, ele diz, eu vou resolver. Então, quando teu pai lhe dá esse conselho, ele confia na sua adulta interna, que ela vai resolver. E aí ele diz, ainda bem que eu não tenho, né, o que está nas palavras, né, ainda bem que eu não tenho para dar para esta criança que está aqui na minha frente. Mas eu confio na adulta interna dela, que eu olho uma caminhada dessa filha, e que ela vai conseguir resolver. Ou seja, ele já vê a adulta que está ali. Porque senão ele daria um jeito, né? Com essa fala Sim. dele, com a tua dinâmica de família, pelo pouquinho que tu traz, senão ele ia junto com você achar uma solução mais palpável, né? Achar o dinheiro, né? Se ele Uhum. achasse talvez que você não tivesse essas condições, e se ele tivesse condições dele, né? Falando aqui da tua dinâmica daí. Existem muitas realidades, mas então esse tornar-se pai e mãe de si mesmo vai falar disso. Então a gente vai barrar aí, quando se fala de sistema, naquelas crenças de se eu dormir até um pouco mais tarde, eu não mereço receber. Se eu descansar, eu não sou digno. Tenho que trabalhar, mesmo que eu esteja convalescendo de dor, porque senão eu não sou merecedor. Aí já temos crenças sobre o descanso, né? Então, quem cedo, como que é aquela? Deus ajuda quem cedo madruga. Quando eu ouvia essa, eu perguntava, e os médicos que trabalham em plantão, que dormem durante o dia, faz como? Eu, na minha literalidade, né? Daí eles fazem como? Daí Deus não vai merecer o trabalho deles. A Vanessa falando minha cara, né? A Vanessa é minha colega de trabalho, minha amiga, né? Já virou minha amiga. Que bom que você tá Isso aí, aqui, Vanessa. então, Que bom que você tá aqui. essas questões foi quando eu fui desconstruindo essas crenças e transgredindo, né? Porque o meu pai acorda com os passarinhos e dorme com as galinhas, né? Dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. A minha mãe já tem um ciclo mais lunar, dorme mais tarde e gosta de acordar um pouquinho mais tarde, né? E isso era uma coisa que lá dava uns desconforto, né? E aí eu também, por muito tempo, fui de dormir mais tarde e acordar mais tarde. E eu tive muitas épocas que trabalhava até 5 horas da madrugada. O livro, por exemplo, é nesse horário, poema era nesse horário. Hoje eu já tenho um outro ciclo, mas por muito tempo o meu ciclo era esse. Aí eu ficava preocupada, porque daí eu trabalhava esses horários daí, mas eu estava trabalhando, entendeu? Então isso aí não tá certo, dá para fazer diferente, eu vou achar um caminho. Isso é transgredir.
Eu vou pagar esse preço. Eu quero ver como que é. Vamos ver se realmente é só assim que Deus ajuda, né? Essa fonte, Uhum. essa forma de perceber o merecimento, né? Então, o coração tá aí, Uhum. é para a vida. Para a vida. É porque Acho que é o ela coração diz que a gente. tem que ser para a vida. É, exato. Ela fala que que a nossa amizade agora é pra vida, né? Que a gente se conheceu no trabalho. Mas a Ai, nossa amizade que lindo. fica pra vida. Uhum. É a Vanessa. E aí, então, isso é amor, né? Porque vai falar desse amor primeiro por si mesmo, de confiar e se responsabilizar, né, pela própria vida, pelos próprios sonhos e pagar o preço. Porque existe um preço para pagar, né? E o preço não é no sentido de castigo, é no sentido de que você abre mão de certezas para arriscar-se ao novo, onde de fato está a nova vida, onde você sai dos ciclos de repetição e recorrências, né? E naquele espaço onde existe isso, porque é naquele espaço que precisa ser inovado, né? Então, e aí onde a gente começa a se deparar com os desafios e enfrentamentos emocionais, né? E crenças e projeções, e aí onde começa a vir tudo isso, que é onde precisa amadurecer esse pai e mãe interno, porque é ele que vai educar essa criança, acolher e ajudar a trabalhar com essa criança, suas feridas, e também domar os instintos do ser humano, para que a gente possa se tornar um adulto íntegro e funcional, né? Não só funcional, mas íntegro, pautado nas virtudes, pautado na, no pensar, agir e falar de forma coerente e íntegra, né? Com intenções realmente claras, não ocultas nas relações. Então, isso por isso ele é um movimento espiritual também. Por Sim. que espiritual? Quando a gente fala de se desenvolver espiritualmente, né? A gente está falando de se desenvolver humanamente para além dos instintos primitivos de sobrevivência, para além dos desejos. Porque, a priori, somos animais. Então, temos um espírito dentro de um corpo animal. Um espírito que não sabemos quantos anos tem, não sabemos ao certo sua origem, não sabemos ao certo o tamanho da sua caminhada, essa essência, esse espírito, dentro de um corpo bem primitivo. A consciência espiritual, quanto mais você vai se tornando consciente, ela vai adentrando este corpo e integrando com este corpo. E essa lucidez vai se fazendo até nos instintos. Então, aquilo que era mais animal permanece honrado. Eu preciso comer, eu preciso né, fazer as minhas necessidades, eu preciso fazer a minha higiene, né, me nutrir. Eu posso ter meu espaço de intimidade, né? Mas ele vai trazer o equilíbrio disso numa vida que diz respeito a trazer essa lucidez para esse lado primitivo. E não é reprimir o lado primitivo, é compreender que o primitivo é a base da vida. Então é onde eu vou cuidar da saúde do corpo físico, do equilíbrio, né, desse corpo nas suas esferas, do reconhecimento do que ele traz de sinais para viver nessa terra, das sensações, dos sentimentos, e diferenciar isso de mim, que de fato isso não sou eu, né? Quando eu começo a diferenciar que eu não sou sensação, eu não sou emoção, né? Eu não sou mente. Perceber que isso é um veículo, eu integrei essa luz nessa sombra, nesse primitivo. E aí esse primitivo vira um veículo, mas ele é tão sagrado quanto essa luz espiritual, porque sem ele eu não posso andar aqui, né? E ele tem toda uma sabedoria. Então, enquanto essência, enquanto minha parte espiritual, eu preciso beber dessa sabedoria, senão eu não sei caminhar na Terra e me relacionar. Ou eu fico caminhando e me comportando como bicho, ainda, numa selva de pedra de sobrevivência, ou eu me aproprio da minha essência e trago ela e evoluo junto com esse corpo e com a Terra. Então, as duas coisas são igualmente importantes, cada uma na sua função, né? E a gente está ainda para além disso.
A gente é a soma disso. Ainda tem mais uma camada que a gente é uma essência, né? Sim. Bem, e unir, né? Que é esse lugar do vazio pleno, né? Só que esse lugar, ele é só silêncio. Então, por isso a gente precisa da alma e do corpo para manifestá-lo. E das relações, né? Porque esse lugar, ele é tão puro, tão imaculado, que ele é só silêncio. Ele não tem nenhuma pretensão. Quando a gente traz esse despretensioso para a vida, a gente começa a agir a partir desse silêncio e aprender a ler os sinais da vida física, primitiva, espirituais, essência, e aí a nossa manifestação vai gerando toda essa magia que a gente tem cada dia mais experimentado no laboratório da alma, em equipe, né? Que vai aprendendo a gerenciar em si essa energia, esse amor que vem desse lugar, né? Que fala desse caminho de primeiro tornar-se pai e mãe de si mesmo, né? O primeiro caminho. A educação do ego, as feridas, né? E aí esse casamento vai acontecer para que a gente possa estar reencontrando esse lugar, né? E aí é onde fala de todas essas questões do sistema familiar e das relações, que precisam ser integradas, domadas, né? Enfrentadas. Cada uma tem um nível. Cada uma é feita no nível de maturidade que a gente já está. De raízes que a gente tem nessa árvore, né? De lidar com essas sensações que vêm, né? Porque quando a mente não diferencia o tempo. Então, se você tem uma sensação muito profunda de uma história e você puxa essa história, teu corpo todo vai entender que aquilo está acontecendo de novo. Por isso que a gente se emociona muitas vezes com as mesmas histórias. E na dor é a mesma coisa. E aquilo só está integrado quando você, aquele momento que para te falar aquilo já é algo natural. Mas não é o natural porque eu algumas pessoas falam como se elas não tivessem vivido, né? Elas estão descoladas da experiência, né? Quando você integra, primeiro te move muito, depois isso vai integrando e aí você consegue falar sobre aquilo de um lugar de paz, mas não de um lugar de só foi isso. Não existe um profundo respeito por aquela história, mas ela não te tira mais do teu centro. Sim. Essa é a diferença, né? Uhum. Não é questão de desdém, é uma questão de respeito e paz em relação àquilo. Ou indiferença, né? Às vezes a pessoa fala de uma dor profunda que ela passou e ela não conseguiu integrar aquela dor profundamente, então ela fala, parece que ela está desconectada, então ela conta lá daquela dor como se ela tivesse ido na padaria comprar pão. Uhum. Entendeu? Não é um desdém, é uma desconexão mesmo. Certo, entendi. E isso é uma defesa, porque ainda não tem estrutura, não encontrou um caminho para integrar aquilo. Tá? E aí isso é uma defesa do corpo físico, inclusive. Que a mente sabe que aquilo causa dor, tem que manter você vivo por conta, eu tenho que manter você vivo a todo custo, porque foi um risco, então eu te mantenho longe daquela sensação. A questão é que essas distâncias geram vazios, geram depressões, geram ansiedade. E a completude vem da integração e da liberação do que não precisa mais. Isso passa também pelo corpo. Entende? Então, por isso que a gente não se livra de nada. Certo. A gente transfigura, transmuta, reeduca a mente nos pensamentos, nas palavras, né? E entende o uso das palavras, o sentido do que está por trás das palavras, né? Isso é uma das coisas que eu fico muito atenta há muitos anos, assim, né? Porque eu sempre digo, né? Trazendo um pouco mais de leveza aqui, mas um assunto sério, a piada só é piada quando todo mundo ri junto. Se alguém é alvo da piada, mesmo que a pessoa faça de conta que ela ri junto, mas tem alguém naquela condição que não vai achar engraçado. Então, qual é a piada inteligente? Qual é a piada saudável? Eu nunca me encantei com um filme de comédia, por exemplo. Porque para mim, se uma pessoa, para mim rir, uma pessoa cai, se machuca, isso para mim não é motivo de riso.
Certo. esse motivo de acolhimento. Então, olha a distorção, né? E aí isso vai gerando lacunas nas palavras, né? E aí entram os bullying, né? Então, isso tudo fala dessa educação, da mente, desse pai, dessa mãe, porque uma pessoa que faz bullying, ela sofreu bullying. Ela tá só num repeteco, né? A Uhum, diferença é que agora eu faço. Que agora eu uhum. tenho um corpo maior, agora eu me defendo, Tenho né? a Então, aí voz. esse lugar da sobrevivência mesmo, né? Uhum, Então, esse tema bem das projeções e dos espelhos, né? Que eu vou usando essa linguagem a partir de uma percepção, assim, eu sei que Freud usa isso, eu tive um pouco disso na formação, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, né? Então, eu não uso o termo assim exatamente no que diz o termo técnico, né? Mas eu sempre me estudei a partir dessa perspectiva. Minha psicóloga era psicanalista também, né? Eu acho que vem um pouco daí essa linguagem, né? Então, acho que o espelho até, respeitando as sabedorias, ele encaixa mais aqui, né? Do que talvez a palavra projeção. Mas, no fundo, elas estão mais uma questão de respeito mesmo, né? uhum. Mas, enquanto ação, ele funciona bem legal, assim, né? E tem muitas pessoas que quando você vai apoiar elas no aprendizado, quando você faz um exercício de espelho, às vezes eu uso nos trabalhos com grupos, é muito interessante, porque aí elas conseguem perceber aquilo mais claramente, né, na ação, né? Quando você, quando para ela é muito difícil compreender, né, algo, aí você traz aquele algo dela que é paralelo com o que é difícil para o outro e o que é difícil para ela. E aí Sim. ela consegue se colocar no lugar, faz sentido para ela. E essa dificuldade de Uhum. fazer sentido nisso está falando de uma desconexão. Ela está desconectada de uma parte dela, então não faz sentido porque, como ela não conecta algo aqui, quando o Não outro traz, sente. não faz sentido. Não, Uhum. não faz sentido. Então, faz a projeção, que não faz Uhum. sentido para mim, projeto lá. Uhum. Percebo que aquilo me incomoda, né? Nem nomeio dessa forma. Então é bem. É um. É observar a relação da gente, o outro como professor, né? E ter humildade para perceber onde aquilo que me incomoda no outro se apresenta em mim, né? E que é isso que eu botei no livro. Eu tomei esse cuidado, porque eu, como uma boa literal, que era, está, mas se isso que o outro me incomoda, mas eu não faço assim, eu não faço esse tipo de comportamento. Eu olhava o comportamento literal, até eu conseguir compreender as nuances, né? Levou um tempo, daí eu ficava naquilo. Sim. Um bom tempo tentando compreender, era ótimo. É como se fosse a essência daquele comportamento, né? E Gente, não a intenção. a, e não a circunstância em si. Às vezes não é a mesma circunstância. Muitas vezes não é a mesma circunstância. Na maioria das vezes, não é. Na É, maioria das é a vezes. intenção. É a intenção que está por É a trás. Seja intenção. do abandono, né? A inveja, a insegurança, né? A posse, né? Então, A intenção é interessante. Você falar da intenção que está por trás daquilo que eu não gosto no outro, né? isso. Porque nem para o Tá. outro geralmente está consciente o que ele está fazendo. Sim. E às vezes a intenção do outro é genuína, tá? Mas em ti não é. E aí tu enxerga que o Isso. outro está fazendo isso e não necessariamente ele está com essa intenção. Sim. Tu lê a partir dessa lente, porque tu Sim. faz. Aham. A intenção que eu vejo que eu entendo que ela tá fazendo. E não Esse que é o ela tá espelho. fazendo mesmo, né? Uhum. Não é Ah, necessariamente o que ela está. aham. E isso pode acontecer porque é bom também. Sim. Eu enxergo que o outro está fazendo algo para mim genuíno, às vezes não enxergo que por trás tinha uma outra intenção, porque para mim é incabível colocar essa intenção por trás. Então, falando Uhum. de uma ingenuidade. Uhum. Aí Então, abriu bem, outra telinha agora. a intenção por trás da intenção, é assim, a coisa que eu gosto de afinar o olhar. É... Né? Então, e aí é onde a gente aprende a fazer isso,
que eu tento trazer uma gota no livro e que vocês observam quando eu converso com vocês sobre as palavras, que faz sessão comigo, né? Que é olhar para isso. Intenção de fato que tem aqui, né? E que está aqui. Né? Se a gente resolve ele na origem, a gente já resolveu. Mas é claro que tudo depende do caminho que a gente já fez, né? Tem coisas que a gente, assim como eu, também fui amadurecendo devagar, né? Nem sempre você pode ir direto lá, né? Mas você vai descortinando, né? Os traumas, as intenções, as crenças mesmo do outro, das relações. Vai vendo as Ampliando a sua lente camadas. de observação. Ampliando a sua lente de observação. Deixando as cores da lente, né? Enxergando de vários ângulos. Sim. Como tirar a lente é exatamente assim como eu estou falando, Elga, da educação dessa criança, né? Desse distanciamento da história do que tu acha que é. E olhar porque está por trás do que é. Fazer esse questionamento, né? Então, tem um julgamento, tem um acho que é, me parece que a pessoa é assim ou assado, um não gostei muito, né? Porque é diferente de quando eu tenho uma percepção clara. Aqui eu vou me afastar, eu sinto que me faz mal, né? Independente da intenção do outro ser essa ou não, mas o que causa em mim? É possível dar limite ou não? Já dei limite, a pessoa não respeitou, não percebeu, ou ela está muito inconsciente. A responsabilidade é minha que estou consciente de me afastar, né? Não do outro mudar. Se ele não está disponível, não está maduro o suficiente. E aí é onde eu estou sendo gerenciando essa paternidade e maternidade, mas não porque o outro é ruim, ou porque o outro é isso, ou porque o outro é aquilo. O outro está em processo de amadurecimento. Né? O outro está. Não sei qual é o nível de amadurecimento que ele está. Né? Qual é a fase do primitivismo que esse cérebro ainda está. Qual é o nível de medo e sobrevivência que ele tem ainda. Uma pessoa com sensação de risco de vida e sobrevivência é capaz de qualquer coisa. Isso descontroladamente viram doenças psíquicas, né? Então é fruto de um sofrimento e de um desconhecimento do amor em si, desse caminho espiritual, de se perceber para além dessas necessidades. E não que elas não sejam reais, né? Elas são, né? Mas elas não são o que tu é. E aí, quando te perde nisso, é onde você se confunde, né? Confunde a necessidade do corpo para estar vivo e nutrido com quem você é. Então, eu estou sem dinheiro, né? Eu não sou ninguém, eu não sou capaz porque eu não tenho 1 milhão na conta. Eu não sou capaz porque, sei lá, não tenho um carro novo. Isso não está falando do que tu é, está falando de necessidades e de como que você gerencia isso diante da tua história de vida, o que tu precisa amadurecer para gerenciar, né? Então, isso não está falando a pessoa tem muito dinheiro, tem muito sucesso. Isso também não está falando quem ela é. Tá falando como ela gerencia o corpo dela. Se não fosse assim, não tinha um monte de receita que, se fosse ao pé da letra, para muitas empresas funciona. O dinheiro chega. Então, é como que eu faço isso de uma forma a incluir a vida no meu servir e no meu trabalho. O prazer, o descanso. A vida. Porque a vida não é só ter, né? Abundância não é só gerar dinheiro, gerar matéria. O que é abundância? O que é amor? O que é vida? Né? Então, é começar a refletir sobre isso, né? O que é a minha vida? Que a maioria das pessoas refletem isso segundos antes da morte. Eu escolhi começar a refletir quando criança. Isso me tirava o sossego. E ainda me tira, porque eu não tenho todas as respostas, obviamente, né? Ainda bem. Mas já tenho luzezinhas no caminho sobre o que é a minha vida, para que como eu quero
usufruir esse tempo na Terra, né? E o que não é vida para mim, mesmo estando aqui fisicamente, biologicamente vivo. Porque você estar num corpo vivo e fazendo as coisas do dia a dia não significa que você está vivendo. Você pode só estar conduzindo um corpo, respondendo a um monte de necessidades que um monte de gente disse que você tinha que ter e fazer e cumprir, mas a única coisa que tu não cumpre é a tua própria agenda. E isso é. Qual é a minha agenda pessoal para além do ter? O que é vida? Como eu uno, né, esse corpo biológico com essa vida e com esse amor para me nutrir e evoluir numa totalidade? Passa pelas relações. Uhum. O caminho são as relações. Senão a gente não tinha vindo tudo com cérebro límbico para se conectar. Nós tinha vindo cada um numa ilha. Né? Então as relações elas vão dar essa oportunidade de ser mais rápidos. Mas desde que a gente queira, né? Se a gente estiver só focado no ter, não tem relações, porque a gente se relaciona com o outro com o objetivo de, com a intenção de. Uhum. Qual a intenção por trás da intenção? Né? Qual é a intenção dessa equipe, por exemplo? Uma pergunta que eu fiz para vocês quando a gente começou a unir no laboratório da alma. O que une vocês aqui? Eu preciso saber se o que une vocês aqui é o mesmo que me traz aqui. O que me traz aqui é o amor. O que vem desse amor, vamos ver. E o que é esse amor? É tudo isso. Respeitar todas essas esferas. Então, o que une, né? Para fazer o que e para ir para onde? Então, Sabe, uma coisa que eu me encanto muito nas nossas reuniões de trabalho, até compartilhando aqui um pouco com quem está vendo, é que a reunião de trabalho, ela dura o tempo que for preciso. É claro que a gente tem os nossos compromissos, é claro que a gente sabe os momentos que eu preciso fazer tal coisa depois, eu sei quais são os limites, mas eu sinto que a gente esgota, no bom sentido, aquilo que tinha que ser decidido naquela reunião, aquilo que tem que ser falado naquela reunião, sem a pressa de ir para a próxima, sem a pressa de, de querer sair dali. E uma das coisas também que façam que isso aconteça é a presença de quem está. Ou melhor, quem está presente. E eu, é claro que o exercício da presença é um exercício constante, né? E eu percebo quando eu não estou presente, aí eu volto e percebo por que eu não estou presente, o que sinalizo, né? Olha, eu preciso sair, olha, eu estou com frio, olha, eu preciso tomar banho, igual aconteceu hoje, né? Mas qual que é a palavra? esse A tempo importância do tempo necessário. A importância do tempo necessário para se fazer aquilo que precisa ser feito. Eu tinha um colega no trabalho há muito tempo atrás, e ele era desenvolvedor de sistemas, né? Era programador e eu gerente de projetos. E aí eu tinha que fazer o cronograma com ele, né? Quanto tempo ele ia demorar para fazer tal atividade? E eu gostava muito da resposta que ele me dava. Ele dizia assim: Thaisa, isso vai levar o tempo que tem que levar. Eu dizia assim, mas Gabriel é o nome dele, mas Gabriel, é 8 horas, são 8 horas ou são 8 dias? Aí ele falou assim, pode ser que aconteça em 8 horas, mas pode ser que aconteça em 8 dias. Tá, mas me diz, mas eu preciso ter uma previsão naquela época, né? Quando a gente gerenciava projeto naquela época. Tá, coloca aí uma semana então. Deus, nossa, uma semana é muito. Tá bom, coloca 2 dias. Aí eu colocava 2 dias, porque era o que eu queria ouvir, digamos assim, que ele ia demorar 2 dias, né? Mas depois ele dizia assim, mas lembra,
vai levar o tempo que precisa levar. Eu posso encontrar desafios que levem bastante tempo para resolver. Eu posso encontrar desafios que eu consiga resolver rapidamente. Eu posso estar num momento não criativo, porque a programação ali é criatividade, encontrar soluções. Então pode acontecer um monte de coisa. Você Exatamente. entende que não dá de eu citar. E enfim, isso faz muitos anos, acho que foi logo no meu primeiro, um dos meus primeiros trabalhos assim na área de gestão de projetos. E marcou muito essa frase que ele dizia para mim, muito interessante. Gratidão, Gabriel. Gratidão, Gratidão, Gabriel. Gabriel, gratidão. E a gente tem esse foco em comum, né? E a gente vai sendo guiado por esse amor, por essa energia que une. As coisas vão se estabelecendo, né? Então, o tempo necessário, porque cada reunião em si mesma é um projeto e um trabalho, que em cada reunião acontece um arremate de uma coisa que está ligada a uma outra coisa. Não são coisas de uma coisa só, né? Então são 5 ou 6 projetos ao mesmo tempo que nascem de um primeiro projeto. Então, isso é muito interessante. E aí ela tem isso que tu falou, ela tem o tempo necessário, né? E até a brincadeira, que às vezes parece que esticou o tempo, quando é olhada com amor o fio, ela tá ligando algo que vai produzir a criação depois, né? Quando você É tem esse necessário. olhar, é necessário. E aí isso vai se ajustando com o tempo, conforme tudo estiver muito bem desenhado. Isso não significa que não volte para a origem e comece de novo em outro espaço. Mas esse tempo ele começa a se reduzir, porque quando a gente vai trabalhando numa equipe que tem um desejo e uma sintonia de crescer juntos, né? Primeiro existe uma conexão e uma intimidade para se sentir confortável, inclusive para falar do seu desafio ali no trabalho e conseguir pedir ajuda. Saber que não vai ser julgado por isso, cobrado, né? E perceber que está numa equipe que pega junto até para ajudar ele a desenvolver aquilo que ele ainda não desenvolveu, que diz da área dele, e o outro que nem é da área, não, mas eu te ajudo, eu aprendo junto pra gente você fazer o que tu precisa fazer. Eu nem quero fazer isso, mas precisar aprender, eu tenho uma facilidade aqui, talvez eu aprendo com você, e tu segue e eu vou. Tudo Ai, isso que bonito. porque o objetivo está alinhado, né? É o amor. Que é o amor. Em todas as esferas, em todas as etapas, em todas as situações. É a prioridade. E é ele que une e faz essa cola, para que aconteça tudo isso que tu trouxe. Que lindo. É um privilégio. Olha, vamos nos encaminhando aqui para o fim. Como é que é, Xana? Se é mesmo, é um privilégio É um para mim privilégio. também. É um privilégio. E a gente trouxe aqui um pouco sobre equipe, empresa, pai, ser pai e mãe de si mesmo, as relações e como prioridade o amor nisso tudo. Então, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, que é um privilégio e eu sou muito grata por fazer parte da equipe Laboratório da Alma. Estou alinhada com essa prioridade que é o amor. Fico muito feliz, né? Uma felicidade muito grande a cada encontro, a cada trabalho, a cada aprendizado. Os primeiros dias ali, ainda é, né? Mas nos primeiros dias eu digo, nossa, é verdade, eu posso fazer isso. Nossa, é verdade, eu sei fazer isso. Nossa, é verdade. Nossa. Era nossa atrás de nossa, assim, né? E entre esses nossos, um chorinho, né? Um chorinho ali, um chorinho aqui, né? Porque eu sou eu. É o mar. É, o mar. E a segunda coisa que eu quero falar é que a base disso tudo, essa prioridade, esse amor, tá no livro. Nesse livro, um pouco dele, né, Xana? Arvorecer o Caminho do Amor. E é um livro que, como a Elga comentou outro dia, ele vai ser o meu presente para todas
os presentes que eu tiver que dar na vida, eu vou dar esse livro de presente agora, aniversário, esperem, ó. Esperem, aniversário, Natal mesmo, eu vou distribuir para favorecer o caminho do amor para toda a família. Fica a dica aqui, ó. Fica a dica. Comprem para si mesmo e já comprem também para dar de presente, porque é um livro que, além de ler ele todo, do início ao fim, ele também serve como oráculo, como a gente fez hoje aqui. Todas as lives, as 5 lives que tiveram antes, e essa aqui é a sexta, ela teve essa base. Então, abrir o livro como um oráculo, aquilo que chamou atenção de alguma forma, e discutir, né? Isso. Acabou que aquilo se encaixou. E como o Guilherme disse um dia, parece que o Guilherme não, acho que foi o Airo que falou, que também faz parte da equipe, parece que o livro lê a gente. Imagina se não, né? Um livro que fala do amor, obviamente ele vai ler a gente, né? É difícil que isso não aconteça. Maravilhoso. E eu vou contar para Então, vocês um segredo da questão do oráculo. Vocês querem saber uma história? Bem claro. rápida. Quando eu comecei a... As pessoas sempre me pediram muitos conselhos, né? Aí tive uma fase que eu estava na fase de auxiliar as pessoas a encontrar a resposta sozinho. Talvez por isso que o livro tinha essa energia de orar. Aí, o que eu fazia? A pessoa estava lá com um problema, eu disse assim, vamos fazer, eu estou testando uma coisa, vamos fazer. Aí, o quê? Então, eu pensava assim, eu dizia, tu não tem um livro? Aí eu conectava, né, com a casa da pessoa, com a pessoa. Tu não tem um livro aí com uma capa de tal cor? A pessoa tem 2. O que está escrito em amarelo, por exemplo? Tem. Tá. Mas é livro de engenharia, não tem problema. Pega esse, é ele mesmo, é o livro. Pega ali. Aí agora tu abre na página 37. Aí a pessoa abre. Agora tu olha o parágrafo 3. A pessoa lê inteiro. Não entendi. Tá. Então leia a terceira linha e olha a segunda palavra. Sempre funcionava. Eu tive um tempo que eu orientava as pessoas assim, com os livros. Independente da área, até revista. Pega lá, tem a palavra. Aí eu ia pela energia das palavras, da intenção, né? De alguma forma eu conseguia auxiliar a pessoa a encontrar um caminho ali onde ela encontrava a resposta, né? E não necessariamente eu trazia um conselho ou algo que eu percebia. E era bastante divertido esse exercício. Fiquei um bom tempo fazendo esse exercício. E talvez por isso o livro tem um pouco dessa energia, né? Porque Verdade. tinha um treino aí atrás. Sabe uma intenção que eu percebo atrás por detrás deste exercício? A intenção de ajudar o outro a confiar que a resposta está ali. Verdade. E de que ele tem capacidade de descobrir. É. Exatamente. Muito Bonito legal. isso. Uhum. Acho que é isso. Xana, é isso. E o livro? Quando que teremos o link para comprar o livro? Como que a gente faz Então, para comprar o livro? a partir do dia 12 estará nas principais plataformas. E aí a gente anuncia elas direitinho no Insta. Eu sei que vai estar na Amazon, vai estar na Magalu, Shopee, Mercado Livre, Que Mercado legal. Pago. Essas são as que eu me recordo de cabeça agora, Uhum. né? Vai ter o link dele também na bio, dos nossos Instas, não só do meu, mas das meninas que apoiam o projeto. E vai ter no site que tá a caminho, gente. O site está a caminho e vai ficar disponível no site. Mas assim, mais rápido, a partir do dia 12 nas plataformas. E para quem quiser com dedicatória, daí pode me pedir que eu tenha exemplares. Aí eu faço com dedicatória, sintonizo uma dedicatória. E aí só tem o frete, né? Para além do valor que tem lá nas plataformas, que nas plataformas a gente não tem acesso do qual o valor de frete, ou assim, isso é único de cada plataforma. É só quando estiver lá que a gente vai saber, né? Mas caso alguém queira, eu tenho aí alguns exemplares para enviar pelo correio e com dedicatória. Tá Só certo? chamar Daí é aqui, né? só chamar no direct eu, a Thaisa,
Oba, Vanessa, te mando sim. Já mando, mora pertinho da Thaisa, né? Que ela tem o. Não, Não? ela mora no Recife. Ou melhor, nem é Recife, é do lado. Sério? Então tá. Então vai pro Recife. Vai pro Eu acho que eu te Recife. Recife. Não me lembro. E então seria isso. Então, Vanessa, depois tu chama a Thaisa, bota teu nome inteiro, tua data de aniversário e uma intenção, uma palavra, uma intenção do que você gostaria de um olhar, né? Oracular, assim, de oráculo, que aí eu faço a sua dedicatória, sim, já personalizada. Quem sabe chega uma mensagem para algo aí também que tu está buscando, tá bom? Então é isso. É isso. Gratidão a todos, feliz Dia dos Pais a todos os pais e homens que assistiram, né? E esse movimento que a gente falou do pai, da espiritualidade, da, da empresa, tudo isso fala de um representativo da energia masculina, Sim. né? Então, Uhum. uma conexão bem bonita. E até amanhã, que amanhã tem mais. Amanhã é dia de celebração, Thaisa. Amanhã é dia de celebração. Não temos o horário da live ainda, mas a princípio 7h30. Mas a gente vai confirmar tanto no Instagram do Laboratório da Alma, quanto no meu, da Elga e das demais pessoas que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Mas saibam que vai ser um momento bastante precioso, muito bonito, e a gente vai simplesmente deixar rolar na energia pura do amor, com muita felicidade e falando dessa maravilha que é o livro que está nascendo aí, que está indo para o mundo. E que nasceu, tá indo para o mundo Que agora, né? nasceu e está indo para o mundo, exato. Amanhã é o batismo, então. Os padrinhos e madrinhas vão se apresentar. O, Perfeito! e amanhã, eu não sei se amanhã, talvez a gente vai anunciar o presente que a gente vai ofertar, É né? Na terça-feira verdade. é meu aniversário, e aí esse presente chega na mãozinha de vocês aí pelo Insta no meu aniversário, no dia 13, onde eu vou estar recolhida, mas teremos algum post aí para que vocês saibam desse presente que amanhã a gente vai anunciar. Que é Isso um. mesmo. Então São amanhã alguns, na. tá certo? Certo. Então Presente amanhã tem na live presente. tem presente também. Anúncio de presente. Faço aniversário e entrego presente. É mais gostoso. Maravilha. Um Foi um beijo. prazer, Shana. Muito gostoso Um essa prazer conversa. estar contigo, amado. Até Beijo. mais. Até. Obrigada, pessoal. Boa noite.